Empreendedores no Japão, você precisa estar por dentro dos tipos de empresas que existem aqui nesse país. Qual que é a vantagem? A desvantagem? Qual o tipo de empresa que é melhor para você? Independente se você já tem uma empresa, qual que é a época certa de considerar a mudança de um tipo para o outro? Hoje você vai se tornar um expert nesse assunto, então vamos lá! Hoje existem 3 tipos de empresa que você pode registrar. As opções são Kojin-jigyo, Kabushiki Gaisha e Godou Gaisha. Kabushiki Gaisha e Godou Gaisha é muito fácil reconhecer, porque ela vem com abreviações antes ou depois do nome da empresa. Por exemplo, a abreviação de Kabushiki Gaisha é K.K, enquanto Godou Gaisha é G.K. Você pode ver essas abreviações em kanji também. Agora, o estabelecimento para Kojin-jigyo é chamado de Yago, mas diferente de Kabushiki Gaisha e Godou Gaisha, ela não vem seguido no nome da empresa. Yago em japonês significa estabelecimento. A maior característica que diferencia todas elas são como legalizar, custo, benefício e obrigação. Nós vamos ver todas elas e depois vamos concluir qual que é melhor para você. Vamos ver como legalizar? Para legalizar Kabushiki Gaisha e Godou Gaisha, você precisa ir no departamento jurídico, Homokyoku. Só assim o Japão vai reconhecer como uma corporação. Depois, você vai na Receita Federal, Zemusho. Só assim você vai poder fazer a declaração de impostos como uma corporação. Lembrando que aqui está o segredo de como você paga menos imposto e também ganhar alguns benefícios aí do governo. Como que fica Kojin-jigyo? Você vai na Receita Federal, mas não precisa ir no departamento jurídico. Isso significa que o Japão não reconhece Kojin-jigyo como uma corporação. Em outras palavras, você pode ser um empreendedor, ter negócios, mas não pode dizer que você tem caixa. Vamos ver custo de legalização e como que isso vai pesar no seu bolso. Kojin-jigyo, o valor é 0, de graça. Lembre que você não precisa ir no departamento jurídico. Você vai na Receita Federal entregar um documento. Se você não quiser comparecer, daí sim você vai ter o custo do envio, mas não é muito caro. Kabushiki Gaisha é a opção mais cara. O custo da legalização e documentação inicia no valor total de 242 mil ienes mais o capital da empresa. O capital da empresa está relacionado com a confiança do público. Por isso, mesmo que a lei japonesa permite o valor mínimo de 1 ienes como o capital da empresa, a prática é colocar 1 milhão de ienes ou mais. Godou Gaisha sai mais em conta. O custo da documentação é de 102 mil ienes mais o capital da empresa. É quase que 50% de desconto comparado com Kabushiki Gaisha. Uma dica se você quer economizar mais ainda, a opção é ir totalmente digital. Assim você não precisa pagar o valor do Shunyu Inshi. Shunyu Inshi se parece muito, mas não é adesivo postal. Toma cuidado no valor, dá uma olhadinha aí. O Shunyu Inshi é utilizado como um adesivo que você coloca no contrato para autenticar, é como se fosse um seguro. A prática é carimbar em cima dela. Mas se você ir digital, você economiza 40 mil ienes. Arredondando o custo, Kabushiki Gaisha sai 200 mil ienes e Godou Gaisha sai 60 mil ienes se você for totalmente digital. Agora vamos entender benefício, começando com credibilidade. Em primeiro lugar, Kabushiki Gaisha, segundo Godou Gaisha e terceiro Kojin-jigyo. Tadinho, ninguém quer trabalhar com Kojin-jigyo aqui. Lembra que Kojin-jigyo não é corporação. Algumas empresas exigem que trabalhe com outra corporação. Kabushiki Gaisha tem um histórico mais longo de existência. Por isso, as pessoas estão mais familiarizadas com esse termo, diferente de Godou Gaisha, que começou a existir a partir de 2006. Não são muitas pessoas que ainda conhecem Godou Gaisha, mas empreendedores jovens estão super por dentro de Godou Gaisha, porque as empresas hoje registradas como Godou Gaisha são Google, Amazon e Apple. Ok, agora vamos ver restituição de imposto. Existem mais de 10 métodos de como você fazer o seu imposto ficar mais barato durante Kakute Shinkoku. Resumindo, a diferença aqui é que
Kabushiki Gaisha e Godo Gaisha têm mais opções do que Kojin Jigyo. Uma outra diferença é que a porcentagem que você paga de imposto como Kojin Jigyo ou Kabushiki Gaisha e Godo Gaisha é diferente. Agora, qual que é melhor para você é um assunto que a gente vai discutir já já. Por último, a gente vai falar do benefício que você pode receber do governo. Resumindo, Kabushiki Gaisha e Godo Gaisha recebem muito mais benefício do que Kojin Jigyo. Quanto por cento já é difícil dizer porque tem vários programas. Por exemplo, no Covid, Kabushiki Gaisha recebeu o dobro do que Kojin Jigyo. Agora vamos ver obrigação. Seguro de saúde. Kojin Jigyo. Você começa a pagar seguro de saúde a partir do 5º empregado. Kabushiki Gaisha, Godo Gaisha, independente do número de empregados, você tem que pagar sim. Assim que legalizou, cria o famoso Shakai Hoken. Lembrando que é um custo adicional. Obrigação em relação à contabilidade. Kojin Jigyo. É obrigatório ou não ter um contador? A resposta é não. Fica na sua decisão se você quer ou não quer. Se você tem muita força de vontade em fazer contabilidade por conta própria, você pode sim fazer. Lembrando que a palavra-chave aqui é dedicação em fazer corretamente. Kabushiki Gaisha e Godo Gaisha, contabilidade é um assunto sério. As regras de contabilidade são mais rígidas comparado com Kojin Jigyo. Por isso, você precisa sim de um bom profissional e a prática é instalar um software que ajuda nesse procedimento. Agora, qual que é a diferença entre Kabushiki Gaisha e Godo Gaisha? A diferença é se tem ou não tem ações da empresa. Kabushiki Gaisha tem. E ela também tem os acionistas e a empresa também tem a obrigação de prestar satisfação com o balanço comercial da empresa. Godo Gaisha não tem nada disso, nenhuma dor de cabeça financeira. Agora, vamos falar de outras responsabilidades. De que responsabilidade a gente está falando? Imaginar o pior das hipóteses. Falência e dívida. O que acontece? Kojin Jigyo vai preso. Só sai dessa quando pagar toda a dívida. Mesmo declarando falência, Kojin Jigyo-nushi é dono proprietário do Kojin Jigyo, do seu negócio. Isso significa que os seus negócios fazem parte dos seus bens financeiros. E segundo a lei japonesa, você tem que arcar com as responsabilidades, porque você é proprietário e dono da empresa. Esse cenário já é um pouco diferente para Kabushiki Gaisha e Godo Gaisha, porque as pessoas que ocupam a posição mais alta na empresa, elas não são donas ou proprietárias da empresa. Por isso, elas não precisam arcar com todas as responsabilidades como o Kojin Jigyo. É possível sim um cenário onde Kabushiki Gaisha e Godo Gaisha declara falência. O que acontece? O pessoal vai lá na frente, abaixa a cabeça, diz "Sumimasen, gozaimashita", e ninguém vai preso. Lembrando em consideração que tem exceções, tá? Alguém pode processar a empresa e terminar num procedimento jurídico. Mas se você tem mais curiosidade sobre esse assunto, por favor, consulte um advogado. Muita informação. Agora vamos na prática. Qual dessas opções é o ideal para você? Se você tem negócio pequeno começando agora ou não sabe o quanto que você vai lucrar aí mensalmente, vai Kojin Jigyo. As pessoas que mudam de Kojin Jigyo para Kabushiki Gaisha e dá essa elevada, só tem dois motivos. Primeiro, confiança. Segundo, economia. Para confiança, lembra que eu disse que não são todas as empresas que querem trabalhar com o Kojin Jigyo? Algumas empresas só aceitam fazer parceria e contrato quando é Kabushiki Gaisha. Então muitas pessoas mudam para poder expandir os negócios. Isso é número 1. Número 2, economia. Chegar a um ponto que você está lucrando tanto que não vale a pena continuar como Kojin Jigyo, porque você paga mais impostos. E você, mudando para Kabushiki Gaisha, você pode ter uma economia aí maior. Agora a pergunta é, quanto que é esse número? Tem um número mágico? Não tem, gente. Não tem. Se alguém fala, toma cuidado, tá? Por que que não tem? O lucro da empresa e o custo de cada empresa é diferente. Você não pode aplicar a mesma experiência de uma empresa para a sua empresa.
Uma coisa que eu posso te dizer é, se você está lucrando 5 milhões de ienes a 8 milhões de ienes, daí sim é hora para você considerar em fazer uma simulação e ver se vale a pena para você ou não. Talvez você vai descobrir qual que é o número mágico para você considerar a época para mudar, tá bom? Mas como que fica Godou Gacha? Parece ser uma opção barata e interessante. Uma coisa que você tem que tomar cuidado com Godou Gacha é a estrutura da empresa, que é diferente com Kabushiki Gacha. Kabushiki Gacha tem um shacho e ele tem a autoridade para decidir muitas coisas. Também os acionistas. Godou Gacha tem um grupo de diretoria e eles têm problema quando todos não entram em acordo. Às vezes, no Japão, é muito comum você ver, começando com Godou Gacha, e não dá certo a comunicação e se separa em duas empresas, começa a competir uma com a outra e se torna Kabushiki Gacha. Essa é a diferença. Agora vamos para fatos e curiosidades. Qual que é a idade média de um shacho no Japão? A. 47 anos. B. 55 anos. C. 60 anos de idade. Contagem regressiva. A resposta certa é 60 anos de idade. Brinca com os velhinhos. A gente tem dois problemas com esses velhinhos. Primeiro é preconceito, porque Godou Gacha não é da época deles. Então, para quem está iniciando como Godou Gacha, sofre um pouquinho de preconceito, porque o pessoal não consegue entender direito o que é Godou Gacha. Segundo, é que esses idosos já estão na idade de aposentadoria e não conseguem encontrar alguém que venha tomar a sua posição. Muitas vezes eles querem que o membro da família pegue essa posição, mas o pessoal não está muito interessado em ser shacho. Às vezes você ganha mais estando numa empresa grande. Por isso, as empresas estão fechando. Isso é problema para o governo, porque são negócios que estão lucrando e está fechando e vai afetar o PIB japonês. Por último, curiosidade em relação a Yugen Gacha. Se você já ouviu dizer, Yugen Gacha existiu desde 1983 a 2006. A partir de 2006, com as novas leis trabalhistas, você não pode mais criar um Yugen Gacha, mesmo que existe. Se existe hoje, você ouve dizer, é por causa que ela foi criada nos anos 80 até 2006. O pessoal tem um orgulho de ser Yugen Gacha para mostrar que ela está no mercado há muitos anos e tem muitos anos de experiência. A realidade é que eles nunca mudaram e são muito tradicionais. Em outras palavras, são bem quadrados. Essa é a impressão de Yugen Gacha hoje em dia. Eu já falei demais, agora é a minha vez de saber da sua experiência. Você tem uma empresa? Foi difícil lidar com o limão, lá da legalização? E se você pensa em legalizar, quais as opções que você está mais interessado? Escreve aqui no comentário. Vamos fazer da nossa vida uma limonada e seja espertos no Japão!